Olá pessoal, uma boa noite para todos. Aqui quem vos fala é Gelbaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, o 171º dia da contagem regressiva. Faltam 194 dias para a saída do cara da Casa de Vidro, do Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike. E se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater a hipocrisia, a mentira desse necrogoverno que ainda está conseguindo segurar a cerca de 30% das pessoas, sendo que a cerca de 15% são evangélicos e são, na maioria, fanáticos e extremistas. O assunto que estarei trazendo hoje é: Mourão diz que Dom Phillips, jornalista britânico assassinado na Amazônia, entrou de gaiato nessa história. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão Cia, o mandante é comerciante da área que está se sentindo prejudicado pela ação principalmente do Bruno e não do Dom. O vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje sobre a possibilidade de haver um mandante para os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. A hipótese contraria o que diz a Polícia Federal. E os investigadores encontraram a lancha usada pelos dois quando desapareceram. A lancha estava no fundo do rio Itaquaí, exatamente onde os suspeitos apontaram. De acordo com a polícia, a 20 metros de profundidade e presa com 6 sacos de areia para dificultar a flutuação. O barco foi levado para um galpão em Atalaia do Norte e ainda vai passar por perícia. Um laudo da Polícia Federal confirmou que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos a tiros com munição de caça. Segundo a análise, Bruno foi atingido por 3 disparos, 2 no tórax e 1 na cabeça. E Dom foi baleado uma vez no tórax. Os pescadores Amarildo da Costa Oliveira e Osinei da Costa Oliveira, conhecidos como Pelado e dos Santos, já confessaram participação nos crimes e foram presos. No sábado, Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, se entregou e também está preso. No total, a Polícia Federal já identificou ao menos 8 suspeitos. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão falou que quem matou os dois são ribeirinhos e sugeriu a possibilidade de haver um mandante do crime, o que vai na contramão do que diz a Polícia Federal. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, insistiu que os presos fazem parte de um grupo maior que envolve pesca ilegal e narcotráfico. Na fala de Mourão, ele citou o assassinato do jornalista Dom Phillips como um dano colateral e que o colaborador do The Guardian entrou de gaiato na história e só morreu porque estava com Bruno Pereira, que já tinha recebido diversas ameaças. Quem esteve em Atalaia do Norte em visita antecipada à região foi o Procurador-Geral da República. Augusto Aras ouviu de lideranças indígenas sobre a necessidade de o Estado cumprir o papel de fiscalização e combate ao crime na região da fronteira com o Peru e da Colômbia. Ele anunciou que vai fazer uma reestruturação no Ministério Público Federal local e que 30 novos postos estão sendo criados voltados para a Amazônia. O MPF foi um dos órgãos para o qual Bruno Pereira enviou denúncias sobre a presença de invasores na região, além da Polícia Federal. Meu comentário. Quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário sobre esse assunto, que é sobre a fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Só a morte do indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês do Dom Phillips. Gente, quero trazer aqui as falas desse
necrogoverno sobre o assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira, e cada uma diferente da outra. E, além disso, demonstram apatia dos personagens desse desgoverno, porque nenhum falou uma palavra contra os assassinos. Apesar do requinte de crueldade sofrida pelas duas vítimas, Bolsonaro lamentou a morte, mas depois de colocar culpa nas vítimas, desrespeitando a dor de seus familiares. Fala de Mourão. E é como alguém já disse, Mourão calado é um poeta. Vejamos os absurdos que Mourão disse. Não sei se há mandante. Se há um mandante, é comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno, e não de Dom Philips. O Dom entrou de gaiato nessa história. Foi efeito colateral, disse Mourão. Quero trazer a minha reputação à fala. É evidente que o Dom Philips não morreu como um gaiato, mas sim como um jornalista de renome e de alcance mundial. E a morte dele não era tão interessante para os pescadores e comerciantes locais, mas para os grandes interesses pelos quais as altas autoridades do país defendem. E quando Mourão fala sobre a possibilidade de um mandante ser comerciante da região, ele traz uma hipótese completamente contrária da Polícia Federal, que já apontou que existe a possibilidade de não haver mandantes e que os suspeitos do crime agiram sozinhos, sem mandante, nem organização criminosa por trás do delito. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, em sua fala, atacando o jornalista inglês Dom Philips, disse que a gente lamenta tudo isso aí. Esse inglês era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiros sobre a questão ambiental, afirmou Bolsonaro, quando fala que era mal visto garimpeiros, e a gente sabe que Dom Philips não era bem visto por Bolsonaro também. Certa vez, em 2019, o repórter esteve num café da manhã com jornalistas e Bolsonaro, em julho de 2019, e o questionou sobre a preservação da maior floresta tropical do mundo. Bolsonaro deu uma resposta em tom ríspido. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês, diz. Nós preservamos mais do que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia, completou. Gente, Bolsonaro sempre ataca quem queira preservar a Amazônia e usa a retórica, a Amazônia é nossa, porém já ofereceu para os Estados Unidos e último para o bilionário Elon Musk, ou seja, aceita desde que seja ele a negociar. Quando Mourão fala que o jornalista morreu de gaiato e que o alvo era Bruno Pereira,
é apenas uma forma de minimizar problema da fala de Bolsonaro, quando acusou Dom Phillips de mal visto pelos garimpeiros e noticiar notícias contra o meio ambiente e passar a culpa para comerciantes locais e tirar o foco, até porque, na realidade, todos dois já estavam sendo ameaçados por toda a máfia. E o Bruno, quando ainda era coordenador-geral de índios isolados e recente contato da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Bruno Araújo Pereira coordenou uma mega operação no sudoeste do Amazonas que resultou em perdas consideráveis para o garimpo ilegal. Foi a última operação de Bruno. Enfureceu o garimpo e fez a FUNAI travar grandes ações, sendo que, em 15 dias depois, Bruno foi demitido do cargo de coordenador-geral. Porque naquela região existe uma máfia, que é a união de traficantes vindo da Bolívia, da Colômbia, garimpeiros, grileiros, do agronegócio, madeireiros ilegais. Por exemplo, o delegado Saraiva foi demitido, pois, como superintendente da PF, comandou uma operação que apreendeu milhões de metros cúbicos de madeiras em tora, que o governo enviou o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e uma comitiva de parlamentares para reunir-se com os madeireiros ilegais, infratores, para lembrar a madeira, que inclusive o delegado Saraiva denunciou a presença dos parlamentares e o envolvimento dos mesmos na máfia da Amazônia. Mourão também disse que o crime deve ter sido fruto da bebida. Isso é um crime, foi o que aconteceu no momento, emboscada, um assunto que vinha se arrastando. Vamos dizer, na minha avaliação, deve ter acontecido no domingo. Domingo a turma bebe, se embriaga, mesma coisa que acontece aqui, na periferia das grandes cidades. Aqui em Brasília, a gente sabe, todo final de semana tem gente que é morta, aí a facada, a tiro, das maneiras mais covardes, normalmente fruto de quê? Da bebida. Gente, essa aí é a pior fala de Mourão. Não dá nem para comentar. Da PF, da Polícia Federal, na última sexta-feira, dia 17, a PF afirmou em nota que suspeitos do crime agiram sozinhos, sem mandantes, nem organização criminosa por trás do delito. Minha refutação. O que estamos vendo hoje é que está havendo uma tentativa por parte das autoridades desse necrogoverno fazer desta investigação uma das mais rápidas conclusões das investigações, com foco apenas na possibilidade do crime, sem ter mandantes, que na realidade não eram bem vistos pelos garimpeiros e madeireiros. Até o próximo vídeo.